Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, otorrinolaringologista em Curitiba. Hoje eu convidei a Nádia Montenegro, que é a fonoaudióloga do hospital que eu trabalho. Ela fica aqui no setor de audiometria e ela vai explicar pra gente como é feita a audiometria, principalmente em crianças. E as crianças, nós temos um pouquinho de dificuldade às vezes em realizar com elas, porque dependendo da idade, ela vai ter uma facilidade ou não de realizar a audiometria convencional, que é feita em adultos também. Então vou pedir para ela explicar um pouquinho como que é feita a audiometria convencional em crianças e a partir de que idade é feita esse tipo de audiometria. Então, Nádia, primeiramente quero agradecer a oportunidade de ter vindo falar com a gente. Ok, tudo bem? Então, Paulo, a audiometria convencional, ela é muito simples, tá? O que acontece? A gente vai colocar ou a criança ou o adulto ali dentro daquela cabine que tá atrás da gente, coloca uns fones e a indicação que eu digo para a criança é que ela vai escutar um apito bem baixinho, sempre que ela ouvir o apito, ela faz o sinal levantando a mão, tá? Isso é o que eu falo para adulto e para criança, tá? Bom, com relação às crianças, quando elas conseguem entender esse mecanismo do exame, de escutar o apito e levantar a mão, a gente faz assim mesmo. Tem muitas que conseguem, então com 6 anos elas entendem, 5 anos também dá para fazer, até criança de 3 anos a gente já consegue fazer. Isso depende muito da maturidade da criança, tá? Não significa que o seu filho com 3 anos, se não conseguiu fazer a audiometria convencional, tem algum problema, não é isso. É a maturidade individual, tá? Então, se acontecer da criança não fazer o exame convencional, ou porque não entendeu, ou porque ficou muito tímida, tudo, a gente usa umas brincadeiras ou uns joguinhos, né? Coloridos, pode ser qualquer pecinha, né? E a gente condiciona a criança. O que é isso? Então, toda vez que ela escutar o apito ou um passarinho cantar, enfim, ela vai tirar uma pecinha do tabuleiro. Ou a gente tira todas as pecinhas e faz o contrário. Quando ela escuta o apito, ela coloca uma pecinha aqui no tabuleiro. E a gente vai analisando as frequências dessa maneira, certo? É claro que dá um pouco mais de trabalho, né? Às vezes a criança não consegue fazer no dia, então o que a gente recomenda é que a mãe em casa condicione também, então faça esse teste, quando escutar o apito, põe a pecinha ou tira, e às vezes precisa retornar um outro dia mesmo, é muito comum isso acontecer também, tá? Mas dá para ser feito. Então, com as crianças menores, não faz a audiometria convencional, a gente usa essa audiometria condicionada com as pecinhas e de uma maneira mais lúdica, tá? Isso, porque daí a gente tem essa facilidade de saber se a criança está escutando, não está, ou tem a suspeita, né? Mas sempre sabendo, tendo a suspeita, sempre procurar seu médico, otorrinolaringologista, também o pediatra, que eles vão fazer uma avaliação. Às vezes é só um acúmulo de cera, tá? Retirando essa cerinha pode melhorar bastante os sintomas. É importante também ver a história familiar, que às vezes o paciente tem história na família com deficientes auditivos. Isso também traz pra gente um preditivo, imaginar que a criança pode ter um problema de audição, como também as infecções de ouvido, aqueles vazamentos de ouvido que é chamada otorreia, também dores de ouvido também pode favorecer. E tem crianças que às vezes nasceu antes do tempo, que é prematuro, também utilizou medicações fortes como antibiótico, que pode cometer também a audição. Você vai perceber quando que o paciente tem o paciente ou a criança tem a dificuldade de escutar. Quando não está interagindo muito com as crianças, com os familiares, às vezes fica mais quietinha, precisa deixar o volume mais alto, que é normal para a família, o nível sonoro da família também, ou às vezes demora um pouco para começar a iniciar a fala, porque assim, a gente só fala se a gente escuta aquele som e tenta reproduzir. Então, se não escuta, consequentemente não vai conseguir reproduzir. Essa é uma dúvida bem frequente com as mães, que às vezes vêm com a gente, que fala assim, o priminho já está falando, o meu filho, outro já começou a falar com certa idade, às vezes demorou um pouquinho, às vezes não é tão preditivo, ou seja, teve dificuldade de falar, não está escutando. Às vezes acontece demorar um pouco mais, mas lógico, tendo essa dúvida, essa suspeita, procure o seu pediatra, procure o seu otorrino, que ele vai poder te explicar melhor se tem alguma dúvida ou não. E também, outra coisa que é importante, às vezes o paciente, a mãe vem com a criança, que às vezes a escola vê, né, compara às vezes na sala de aula, que aquela criança está mais desatenta, com dificuldade de aprendizado, tem essa dificuldade, então às vezes também encaminha muito para a fono, por isso que é legal essa parte da fono também, ter essa sensibilidade de trabalhar com crianças, ver essa parte lúdica, né? E além da audiometria, também existe um outro exame que é o processamento auditivo central, né? Que é chamado PAC, e é sempre importante, então, sempre passar com o otorrino, ele fazer a avaliação, ele vai encaminhar para a fono, fazer a audiometria,
audiometria e depois fazer o PAC. E o PAC também é quando a criança consegue também ter tipo, não é tímida, consegue responder bem, é bem esperta na parte de compreensão, porque vai ver o que tanto, não só o que a criança está escutando, mas como que ela compreende, como que ela raciocina, se ela presta atenção no que está sendo escutado. É isso mesmo, né, Nádia? Como que é feito o PAC? Isso, então, o PAC só queria salientar que não dá para fazer com criança muito pequena, tá? É a partir dos 7 anos de idade. O PAC, ele não é uma audiometria, tá? Ele também é feito dentro da cabine, mas ele tem um outro enfoque. Ele vai medir as habilidades auditivas da criança, como você falou. Então, como que a informação chega lá para ela e como que ela lida com isso, tá? Existem vários testes dentro do PAC, são muitos, o exame é um pouquinho mais demorado, leva em torno de uns 40 minutos, 1 hora, tá? Então, tem vários testes que a fono vai observando no que ele passa, no que a criança passa, no que ela falha, e depois ela faz um apanhado geral do resultado desse exame, né? E uma coisa que você comentou que eu queria salientar, que você falou que é bem importante os pais observarem, né? Quando a criança demora para falar, tudo que pode ser uma suspeita de perda de audição. É muito importante isso, porque a criança não sabe dizer que ela não está ouvindo, porque ela não tem essa referência. Então, se ela escuta bem, essa é a referência dela. Mas se ela já nasceu com uma perda de audição, ou ficou por causa de uma otite, alguma coisa assim, a referência dela é aquela. Ela não sabe o que é melhor e o que é pior. Então, é bem comum, às vezes, chegar a criança aqui para fazer audiometria e os pais falarem, nossa, mas ela nunca disse que ela não escuta. E as crianças têm uma perda. Por quê? Porque ela não tem a referência. Nós, adultos, já sabemos o que é escutar bem e o que é escutar mal, né? Então, eu acho isso muito importante, principalmente quando a criança demora muito para falar, né? E na escola é o melhor parâmetro. Isso é bem importante, todos os adultos ficarem atentos. Sim, porque daí a gente consegue comparar, como ela falou, a gente compara, né? A gente tem as familiares comparando, na escola o professor, a pedagoga vai comparar com outras crianças e vai ver essa avaliação, né? E também existem vários tratamentos para isso, às vezes pode ser feita uma cirurgia, às vezes com um acúmulo de secreção do ouvido, às vezes também, como falei, a cera, às vezes só fazer a retirada, às vezes tem necessidade de usar o aparelho auditivo, né? E também crianças pode acontecer, mas lógico, isso é um outro assunto, um outro vídeo que eu vou deixar. Eu queria agradecer a Nádia novamente pela presença, de falar com a gente, oportunidade, tá? Acho que foi bem interessante para todo mundo. Agradeço novamente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhem, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal no YouTube, que toda vez que fizer um vídeo, recebe ele por e-mail. Obrigado, Nádia, novamente. De nada, Paulo. Foi um prazer. Até uma próxima. Até logo.